Oi pessoal, seja muito bem-vindo, eu espero que todos vocês estejam bem. Ontem eu fiz um vídeo a respeito do tema marxismo cultural, onde eu falei a respeito do Papai Noel homossexual na Noruega. Para quem não sabe, na Noruega eles fizeram uma propaganda de um Papai Noel que beija um outro homem. E essa propaganda foi feita pelos Correios lá do país, comemorando a descriminalização da homossexualidade na própria Noruega. Bom, o tema do vídeo de hoje não vai estar muito ligado ao marxismo cultural, não. Vai estar ligado mais à questão da imprensa brasileira, Porque é que a nossa imprensa ela é maciçamente dominada por pessoas da extrema esquerda. A gente sabe que toda a imprensa brasileira é assim, inclusive a imprensa regional, a mídia nanica. O que acontece? Mais ou menos antes de ontem, por volta da manhã, eu vi a seguinte notícia no site da IG, do IG, portal IG. Estava escrito assim: Bolsonaro vai a evento da FAB e ouve músicas de antissemita ídolo dos nazistas. Compositor Richard Wagner foi referência durante o governo alemão com canção nacionalista. Força Aérea não comentou sobre o caso. O que acontece aqui, gente? Os próprios comunistas, as próprias pessoas que fazem parte da esquerda e que não sabem de fato que o nazismo e o comunismo são irmãos gêmeos, eles não sabem, por exemplo, que o próprio Hitler era marxista em essência. E se sabem, eles tentam modelar isso daí. Eles tentam fazer de tudo para falar, não, o Hitler não era de esquerda, o Hitler é de extrema direita. Bom, se você pegar, por exemplo, quais eram as pautas do regime nazista, vocês vão ver que grande parte delas, a maior parte dessas pautas, se encaixam perfeitamente no perfil da esquerda. Pautas como o desarmamento, o aborto, o Estado super inchado, a interferência estatal, o inchaço estatal, tudo isso faz parte do regime nazista, que faz parte, inclusive, da esquerda. Ah, mas tinha algumas coisas que eram de direita. Olha, se você for olhar, existe sim o tal do ufanismo, o amor à pátria, o amor excessivo à pátria, isso é uma coisa da direita. Mas se você for olhar o escopo político, por exemplo, toda a atuação nazista tem mais proximidade com os regimes comunistas mesmo. Porque, se vocês forem olharem muito bem, aquela ideia do próprio Hitler de satisfazer a raça ariana, a raça aquela que ele dizia ser superior, ele o que ele fazia? Ele eliminava parte da população. A população, para ele, por exemplo, que ele considerava superior, não poderia ser formada por homossexuais, por negros, por doentes. Então ele mandava assassinar. A eugenia, todos os partidos comunistas foram assim. A direita nunca pregou a eugenia. O próprio Joseph Stalin, por exemplo, ele matou mais de 40 milhões só na União Soviética. O Mao Tse-tung, na própria China, matou mais do que o próprio Stalin. Todos os regimes comunistas se encaixavam perfeitamente. Porque sempre praticaram um genocídio, assim como foi o regime nazista. Então, qual que é a relação que existe entre o Bolsonaro e o Hitler? Nenhuma. Mas a grande imprensa tenta fazer isso daí, porque é formada por militantes, por pessoas que não sabem, por exemplo, e se sabem, tentam moldar, falar, não, nazismo não tem nada a ver com a esquerda é amor, esquerda é amor. Todo o regime comunista deixou rastros enormes de sangue por onde passou. Na União Soviética, na China, em Cuba, na Venezuela, todos os regimes ditatoriais que a gente conhece muito bem, em grande parte da África, nas ditaduras africanas, sempre deixou grandes rastros de sangue. A esquerda nunca foi amor. Aqui no Brasil, por exemplo, só a tal da política do desarmamento provocou aí uma morte de um número absurdo de 60 mil mortes por ano. 60 mil pessoas morrendo vítimas de latrocínio no Brasil, simplesmente porque elas não têm a garantia de poder se defender.
Elas mesmas não podem, elas são impedidas disso. Então vamos continuar lendo isso aqui, olha. O presidente Jair Bolsonaro compareceu na última segunda-feira a um evento em comemoração aos 80 anos da Força Aérea Brasileira e ouviu da banda militar uma ópera do compositor alemão Richard Wagner, conhecido por ser antissemita e uma referência ao governo nazista enquanto esteve no poder. Veja só, gente, não quer dizer que a esquerda gosta de uma coisa que a direita também não vai poder gostar, né? O Hitler, por exemplo, ele projetou o Fusca junto com Ferdinand Porsche. O Fusca é um carro muito bom, para quem já andou de Fusca sabe muito bem como é que o Fusca revolucionou. É um carro barato, é um carro bom, é um carro forte. Então será mesmo que só porque o Hitler projetou o Fusca, ninguém mais vai poder andar de Fusca? É essa a ideia dos jornalistas. Se o governo militar, se o próprio Bolsonaro ouvem uma coisa que os próprios nazistas gostavam, qual que é o problema nisso? Está falando de um compositor, de um músico, que tinha muito talento, evidentemente. Eu acho que a ópera tinha mais de 4 horas, se não me engano. Como é que você vai negar o talento do cara simplesmente porque tinham outras pessoas que também admiravam? Tem coisas que a esquerda produz que eu mesmo admiro. O próprio Caetano Veloso, né? Tem muita música do Caetano Veloso que eu gosto. Chico Buarque, né? O próprio Gilberto Gil. Muita coisa que a esquerda produz que eu gosto. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o jogo político. Bolsonaro nunca apoiou o regime nazista. Quantas vezes o Bolsonaro, por exemplo, foi a favor do desarmamento da população do bem? Quantas vezes que ele foi a favor do aborto? Da eugenia? Quantas vezes ele defendeu um Estado super forte? Nunca. Quantas vezes ele foi contra a liberdade individual? Nunca. Então é uma comparação totalmente esdrúxula. Mas por quê? Porque os nossos próprios jornalistas eles estão tentando moldar a cabeça das pessoas. Porque a prática da desinformação não é com uma, duas notícias, não. É uma coisa muito, como é que eu posso falar? Muito recorrente. Você pratica a informação até as pessoas encontrarem o seguinte, olha, qualquer coisa que for verdadeira a respeito daquele tema, eu vou tratar como uma maluquice. Por exemplo, tem muitas fontes que mostram, por exemplo, que o Barack Obama não é americano. Muitas pessoas vão olhar isso com cara de revolta. Como assim Barack Obama não é americano e tudo mais? Mas eu acho que tem documentos que provam que o cara realmente não nasceu nos Estados Unidos. Agora, qual é o efeito de tudo isso? O efeito é muito simples. A desinformação ela engana os indivíduos, mas com muita constância. Você vai praticando, né? Você vai publicando uma notícia aqui, outra ali, papapá, né? É um trabalho muito árduo até as pessoas se acostumarem àquilo ali, aquela mentira. Aquela mentira se torna uma verdade. É a mesma coisa que os jornalistas estão fazendo. A comparação de Bolsonaro a Hitler é o tempo todo. Muitas vezes eu já vi isso daqui. É a mesma coisa que teve, por exemplo, no caso em que eles pegaram aquele, acho que era o ministro Alvim, né? Fizeram toda uma emboscada para comparar o cara com o jornalismo hitlerista, né? do Goebbels. Fizeram toda uma emboscada para enganar, para fazer com que o cara se parecesse um nazista mesmo e possivelmente criticar o governo bolsonarista. Então, gente, é uma coisa que é realmente absurda. O próprio presidente deveria pegar esses jornalistas e processar um por um. O problema do presidente é este. Além de estar ofendendo o presidente, também é uma ofensa absurda contra as forças militares brasileiras. Né? A própria FAB. Comparar a FAB com o regime nazista, gente, isso é mais do que um absurdo. Mas o jornalismo ele tem todo o aval, né? Tem toda a liberdade de poder publicar o que bem entender. A mídia independente não. As pessoas que são da direita, que tentam, aliás, fazer uma mídia independente, que está dentro dos moldes da aceitação da população, porque a população gosta de um jornalismo conservador. A maior parte da população é conservadora.
Quando tem uma mídia independente, é o que eles fazem? Eles tentam incriminar. Como foi o caso do Alan dos Santos, né, que foi preso justamente por estar fazendo um jornalismo competente. Muitos não consideram ele um jornalista, apenas um blogueiro, né? Mas é o que está acontecendo aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu desejo um bom dia para vocês e até a próxima.